Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Super bem-vindos ao Sebrae Startup World, que está na 4ª edição. Em 2012, na primeira edição, o Sebrae, a Feira do Empreendedor, tinha 2 salas sobrando. Ninguém sabia o que fazer com essas salas e aí chegaram para mim e falaram: você não quer colocar algum conteúdo aí sobre startup, né? Eu não sabia o que era, a pessoa que me pediu também não sabia, e o Sebrae estava começando a entrar nesse mundo das startups. Então resolvemos trazer quem sabia de startups para falar sobre o ecossistema, crowdfunding, crowdsourcing, investimento anjo, venture capital, parque tecnológico, aceleradora, incubadora. Então, em 2012, nós estreamos com uma programação voltada só para startups aqui na Feira do Empreendedor. Foi um sucesso durante os 2 dias. No ano seguinte, na outra feira, o Sebrae abriu mais um espaço de 4 dias para a gente inaugurar o Startup World. E aí trouxemos representantes de startups de Israel, dos Estados Unidos, da Europa, América Latina, Brasil, Canadá, para falar sobre o movimento startup no mundo, para mostrar que esse modelo de fazer negócios já está no mundo inteiro e cada parte do planeta tem a sua peculiaridade de trabalho com startups, né, de apresentação desses novos negócios. Bom, o Startup World foi inaugurado, então, em 2013 e 2015. Nós percebemos que startup estava muito ligado à tecnologia, né? Ou seja, as pessoas falavam de startup e achavam que tinha que ser tecnologia na entrega. E o papel do Sebrae é apresentar novos mercados. Então, nós trouxemos para o Startup World de 2015 novos mercados para startups. 6 novos mercados: agronegócios, audiovisual, cinema, TV e vídeo, saúde, educação, mobilidade urbana e energia, com petróleo, gás e energias alternativas, mostrando que startup deve sim se valer da tecnologia, mas a tecnologia não é necessariamente a entrega. Você pode ter desenvolvido, né, com tecnologia, com biotecnologia, um abacaxi, e você vai vender esse novo abacaxi. Você vai desenvolver uma startup que desenvolver um novo produto de mercado. Não necessariamente a tecnologia vai ser entrega, e sim outros serviços, como a rede social, como um novo modelo, né, de captação de imagens. Enfim, todos esses segmentos, agronegócio, saúde, educação, também são para startups. Qualquer segmento também é para startup. E esse ano, a gente está batizando de negócios de impacto. Startup World é negócio de impacto. Estamos trazendo vários exemplos de startups que já deram certo, né? Startup não é só aquela ideia, é um modelo que está aí na boca de todo mundo, que é moda. Não, nós trouxemos para os 4 dias de Startup World startups vencedoras que estão aqui fazendo os pitchings e também parceiros que estão apresentando os seus cases de sucesso. Esses parceiros são investidores, incubadoras, parques tecnológicos, todos já trabalhando, né, já fomentando a cultura do modelo de negócio de startup. O Startup World, ele é ligado à Feira do Empreendedor. Quem desenvolve o conteúdo é a Unidade de Acesso à Inovação e Tecnologia. E nós desenvolvemos, nesse ano, junto com a Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae São Paulo, uma pesquisa que vai ser apresentada hoje, lançada hoje, sobre o ecossistema de startups, que estudou várias regiões do estado de São Paulo para compor um cenário sobre startups, sobre o modelo de negócio startups, para tanto nos balizar para novas operações com startups, para novas propostas com startups,
como também para oferecer para o mercado informações mais confiáveis sobre os modelos de negócio de startups. Então, eu vou chamar agora aqui o Renato Fonseca, que é gerente da Unidade Acesso à Inovação e Tecnologia, que vai fazer a apresentação da pesquisa, juntamente com o pessoal da Unidade de Gestão Estratégica e a empresa contratada. Ok? Renato, super bem-vindo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estão gostando da Feira do Empreendedor? Quem está vindo hoje? Todo mundo? Pela primeira vez? Alguém veio ontem? Ah, legal, que bom. Foi legal ontem, né? Foi bem intenso. Bom, a feira vai até terça-feira, então tem bastante programação aí para a gente aprender, fazer networking, aproveitar ao máximo. Muito bem-vindos aqui ao nosso Espaço Startup. Queria aproveitar para convidar todo mundo que tem uma ideia de startup, mesmo que seja ideia, até projetos estruturados, já funcionando, para cadastrarem o projeto aqui nesses computadores. É rapidinho, aí 5, 6 minutos para você entrar no programa Sebrae de apoio às startups. Uma iniciativa feita pelo Sebrae, conjuntamente com a Escola de Negócios. A nossa gerente da escola está aqui, a Juliana, que trabalha intensamente com incubadora de projetos. Enfim, nós temos muitos serviços voltados à sua startup em qualquer estágio que ela esteja. Mas a gente tem que saber que você quer estar junto com a gente. Cadastre o seu projeto aqui nos computadores, tá legal? Outra informação importante, gente, é relacionada a esses redutores de vazão que estão aí nas cadeiras. Vocês devem ter visto esses folhetinhos azuis. Abram ele, que vocês vão ver ali umas pecinhas de plástico. Essas pecinhas devem ir para as torneiras das nossas casas e das nossas empresas. Quando você instala o redutor de vazão na sua torneira, as empresas clientes do Sebrae estão instalando, tendo economia de 30% a 50% nas contas no final do mês no consumo de água, além de fazer bem para o planeta. Então, nós estamos fazendo aqui na feira um engajamento forte em cima da campanha Água na Medida. Por favor, levem para fazer as instalações nas empresas, nas casas de vocês. Se precisar de mais, a gente tem, mas não deixem ficar nenhum aqui na sala, tá? Levem para distribuir para o tio, para o vô, para a avó, faz você mesmo a instalação nos vizinhos, para a gente fazer redução de água, que é um bem precioso para o planeta. Bom, nós vamos hoje apresentar uma pesquisa inédita realizada pelo Sebrae, pela nossa área de pesquisas, liderada pelo Marcelo Moreira, que está aqui com a gente, pela Débora, e que é uma pesquisa que lida... Assim, ela faz parte de uma série lado A e lado B, que é uma ideia genial que o pessoal teve, que procura trazer de pontos de vista diferentes a percepção sobre um tema. Então, eles já fizeram lado A e lado B de aspectos de mão de obra, olhando o empresário, olhando o funcionário. Fizeram do ponto de vista de crédito, olhando quem vai buscar o crédito e olhando o banco que fornece o crédito, para fazer as... Como é que você vê, né, diferente, para um entender o outro e fazer os alinhamentos necessários, a gente entender também como é que as pessoas pensam que estão relacionadas a um tipo de atividade. E a pesquisa de hoje, que vai ser apresentada, é também lado A e lado B. Nossa equipe ouviu empreendedores de startups e investidores sobre os mesmos aspectos, procurando identificar pontos de vista semelhantes, né, ou diferentes. E a ideia aqui é a gente mostrar para vocês os principais resultados dessa pesquisa, em primeira mão, é a primeira vez que essa apresentação está sendo feita, para a gente começar cada vez mais a entender o chamado ecossistema de startup aqui no estado de São Paulo. É isso, Marcelo? Então, essa pesquisa faz parte da série lado A, lado B. Se alguém tiver curiosidade, tem na internet todas as pesquisas prontas, inclusive a nossa aqui de startup. Para fazer a apresentação, vou convidar a Cecília, que foi a executora do trabalho, que ficou apaixonada pelo assunto startup, deu até trabalho para a gente, porque ela falou, pô, eu vou largar os outros projetos, só vou mexer com startup agora, que eu adorei mexer com o assunto. E a Cecília preparou com muito carinho uma apresentação que vai estar compartilhando com a gente. Por favor, degustem ao máximo. A ideia é usar 40 minutos para a apresentação e depois a gente segue com um debate, uma interação de perguntas e respostas em cima do tema. Tudo bem?
Aproveitem muito a feira e aproveitem bastante aqui o nosso espaço startup. Aqui na frente tem o Hackatruck, com um laboratório de tecnologia aplicada à pequena empresa, também convite para vocês participarem. Aqui na frente nós temos o estande da Associação Brasileira de Startups, com mentores, empresários de startups, para conversar com quem estiver interessado. Então, usem bastante essa rede toda, viu, pessoal? Conversem, troquem cartão, troquem ideias. Vocês vão ver na pesquisa que um dos lugares preferidos para as pessoas se encontrarem no mundo de startups é como essa nossa arena aqui. Mas isso aí quem vai falar é a Cecília. Muito bem-vinda. Agradeço demais da conta o trabalho que vocês fizeram. Valeu, pessoal. A gente fala que, na verdade, a gente que agradece de ter tido a oportunidade de estudar esse assunto que é absolutamente encantador. Bom, como ele falou, é uma pesquisa que a gente chama de lado A, lado B, startups. Para onde eu aponto? Para cá? Então, eu vou virar para cá. O objetivo, então, do estudo foi estudar o ecossistema das startups na visão de quem está empreendendo em startup e em quem está apoiando ou investindo em startups. Débora, você não quer me ajudar a mudar? Ui? Me ajuda. Está ao contrário? Para cima e para baixo. Tá, para frente. Esse aqui é o laser. Tá, esse é para frente. Isso, o do meio é para frente. O do meio é para frente. Então tá. Pronto. Bom, no lado A, nos empreendedores, como elas se desenvolvem, desde a ideia até a consolidação, e nos investidores e parceiros, identificar as facilidades e dificuldades no relacionamento, né, com as startups nas diferentes fases. A gente fez entrevistas quantitativas e qualitativas, a gente falou com bastante gente, né, tanto do lado A como no lado B. Além disso, a gente fez também algumas vivências antropológicas dentro de startups e dentro de sistemas de coworking, para respirar um pouco mais esse assunto, né? E, primeiro, a gente tem uma parte aqui, porque, como a gente não sabe daqui desse grupo quantas pessoas já estão empreendendo, quantas pessoas são parceiros. Então, a gente tem uma parte um pouco conceitual da pesquisa. Então, assim, o que é uma startup? Startup é definida como uma empresa em fase inicial que tem uma proposta inovadora, um modelo de negócio escalável, com base tecnológica. Não necessariamente ela é uma empresa pura de tecnologia, mas ela tem uma base tecnológica, baixo custo para iniciar atividades e uma ideia com potencial de se transformar em negócio. Na verdade, existem muitas definições de startups. Em livros, na academia, existem algumas definições de startups. E também existem as definições de cada ecossistema, que eu vou explicar o que é. Né? E o ecossistema. O que é um ecossistema? O ecossistema é um ambiente estruturado, uma rede integrada que apoia a economia das startups. Universidades de ponta que formam empreendedores, aceleradoras e incubadoras com mentores capacitados, comunidade de investidores interessados em investir em inovação, legislação e incentivos para empreendedores e investidores de startups. A gente vai desenvolver esses assuntos um pouco mais para frente. Emprestando um chart da Up Global, que é uma grande incubadora e aceleradora, a gente pensa, quando a gente fala de startup, a gente fica muito pensando no empreendedor e no investidor. Mas, para a gente entender o que é o ecossistema, é importante a gente saber que, para o ecossistema ser forte, é preciso talento, ou seja, o empreendedor, densidade de mercado, né? Então, a gente vai falar também um pouco disso. O que é densidade de mercado? É gente querendo consumir a sua ideia, o seu produto, o seu serviço. Cultura
E isso é muito importante. E aí, nesse ponto, o Sebrae está aqui num trabalho maravilhoso, sendo um dos grandes apoiadores para não só desenvolver, mas fortalecer a cultura, que a gente vai ver que existe a empresa tradicional, né, que vigorou até o século passado, e a cultura desse novo momento, né, econômico que está se desenvolvendo. Capital. Não adianta ter só ideia, mas tem que ter gente que queira investir nessas ideias, investidores que entendam o que é o ecossistema, que entendam como é diferente investir em startup do que comprar apartamento, comprar carro, investir no banco, e leis que favorecem o ecossistema, tanto quem empreende e tanto quem investe. Vou abrir uma janela para mostrar para vocês um relatório que é público, mas só para vocês entenderem o que é o ecossistema, que é o ranking mundial dos 20 maiores ecossistemas do mundo. E a gente vai ver por que o Sebrae São Paulo está investindo nessa pesquisa. O primeiro ecossistema do mundo foi o Vale do Silício, que está fazendo 60 anos. Eles são conhecidos como 8 traidores. Na verdade, eles eram 8 pessoas que trabalhavam com um cientista que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, saíram do laboratório desse cientista e foram montar a Fairmont, uma empresa de circuitos no Vale do Silício, há 60 anos atrás. E assim começou o Vale do Silício. Depois temos, em segundo lugar, Nova York, Los Angeles, Boston, Tel Aviv, que é um país, que é uma startup em si, Londres, Chicago, Seattle, Berlim, Singapura, Paris e São Paulo. São Paulo é o 12º ecossistema mais importante do mundo para o empreendedorismo em startups. Depois disso, Moscou, Austin, no Texas, Bangalore, na Índia, Sydney, na Austrália, Toronto, Vancouver, no Canadá, Amsterdã, Holanda, Montreal, também no Canadá. Esse relatório ainda não abarca Tóquio, Xangai e Beijing por uma questão da metodologia, mas, com certeza, esses também são outros polos importantes para a startup. Retomando a nossa pesquisa, aquilo lá foi só uma janela para mostrar como São Paulo é importante. São Paulo, então, agora sim, os dados da pesquisa, as características do nosso ecossistema. O perfil do empreendedor e do investidor. Homens, a maioria, tanto no lado A como no lado B. Jovens, 62% dos empreendedores têm entre 18 e 34 anos, 63% dos investidores, 25 a 44 anos. Altíssima escolaridade. Isso aqui é uma coisa incrível, né? Pensando no Brasil, que a gente tem 18% da população com grau universitário, aqui são todos e mais. No lado A, tem 38% que tem pelo menos uma pós, se não MBA, mestrado e doutorado. E entre os investidores, 56%. A gente está falando de uma população altamente qualificada e informada. Ainda do lado A, do empreendedor, 87% participam de cursos e eventos de empreendedorismo. A gente vai ver o quanto é importante estudar quando você empreende startup, não pode parar de estudar nunca. 73% dedicam 100% do seu tempo na startup. 48% deixaram o emprego com carteira assinada para empreender. 48 deixou o emprego e 43 vem da área de tecnologia. 31% já ganharam algum prêmio ou reconhecimento público. O empreendedor startup é um obstinado. 80% começou a sua startup com investimento próprio, ou o que se chama de bootstrapping, né, que é o termo que eles chamam. 50% ficaram sem ter salário 2 a 3 anos. 49% não conseguiu tirar a sua ideia do papel, e a gente vai ver que isso não é impedimento nenhum, a gente vai conversar um pouco mais disso, e 28% já tiveram em outra startup. Do traço de personalidade dos empreendedores que a gente entrevistou, a gente vê que eles são ambiciosos, muito apaixonados por empreender, abertos, acessíveis, democráticos, atirados, cara de pau,
enfim, eles vão atrás do sonho deles, sem nenhum senso de hierarquia. Se eles tiverem que falar com o presidente, eles vão. Colaborativos, acostumados a trabalhar em grupo. Isso é uma outra coisa muito diferente das empresas do século passado. Fala muito que assim, compartilhamento é uma palavra da moda, colaboração é a palavra da moda. Não. É pilar do ecossistema. O sistema se ajuda muito. E como nós ainda somos um ecossistema novo, a gente percebeu uma grande colaboração entre os empreendedores, apoiadores e os próprios investidores. Criam empresas para vender em lotes de ações ou a toda a empresa. Então, diferente de uma empresa do século passado, onde a pessoa montava uma empresa e falava assim, vou deixar a empresa para os meus netos. Não. O empreendedor de startup ele tem um foco de, em alguns anos, ou sair, ou em alguns abrir a empresa em ações, partilhar para crescer. Destemidos, sem medos de crise, quase, a gente fala, quase ingênuos. E foi interessante que, né, em tudo que a gente está vivendo, aqui é um sopro de esperança. É todo mundo otimismo, todo mundo tudo vai dar certo. E vai. Né? Resilientes se dispõem a investir 6 anos da vida num projeto que eles não sabem se vai dar certo ou não. Bom, a possibilidade de executar a ideia e montar o negócio é o que motiva esse empreendedor. No âmbito pessoal, a dificuldade é conciliar as demandas do dia a dia e as demandas do trabalho e a falta de investimento. No lado 2, no lado B, quer dizer, geralmente também são profissionais do mercado, altamente qualificados, que já passaram pelo mercado como executivos ou como empreendedores. Eles atuam de forma híbrida. A gente vai ver que, diferente dos Estados Unidos, onde o ecossistema já está mais desenvolvido, onde esse empreendedorismo já está mais desenvolvido, o investidor é investidor, o startupeiro ou empreendedor é empreendedor e o apoiador é apoiador. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, mais especificamente, o investidor ele também é mentor. Às vezes, ele também tem um espaço de coworking. Os apoiadores também atuam de diferentes maneiras, né? Estão nas universidades, nas escolas de negócio, nas incubadoras, nas aceleradoras, espaços de coworking e associações. Em São Paulo, no nosso ecossistema, a maioria dos investidores atua há 6 anos com startups, o que comprova o que o nosso ecossistema é tão novo. Eu, conversando com um dos investidores na entrevista, eu falei assim, nossa, que pena que eu não fiz essa pesquisa antes de começar a minha empresa, há 6 anos atrás. Ele falou, há 6 anos atrás, o ecossistema das startups não existia em São Paulo. Então, estamos todos juntos, começando. Bom, dos investidores, são também profissionais altamente qualificados, que vieram de empresas do mercado financeiro e de universidades. Existem investidores para todas as fases do desenvolvimento. Eles preferem investir, claro, numa startup operando, mas não significa que não tem investidor a fim de uma boa ideia. E aí, uma coisa interessante, né, dessa pesquisa é como os investidores e apoiadores escolhem startups para investir. Então, uma coisa que a gente ouviu bastante, que pode ser resumida numa frase, é uma pessoa que realiza, que faz as coisas acontecerem. Então, é legal ter a ideia inovadora? Sim, é legal. Mas, mais do que uma ideia inovadora, o investidor quer ver no olhar do empreendedor, no olho do empreendedor, da equipe de empreendedores, a vontade e a capacidade de executar a ideia. Então, é isso. O que eles vão olhar quando eles estiverem avaliando o empreendedor? O comprometimento, uma ideia inovadora com diferencial claro versus os concorrentes, uma equipe formada por pessoas com habilidades complementares. Isso é importante, a equipe. Nesse ecossistema, quando se avalia uma empresa, você não avalia uma pessoa, mas você avalia a equipe multidisciplinar trabalhando bem junto e a capacidade de execução. E aí, como que o empreendedor avalia o investidor, né? Porque o empreendedor também avaliou.
Desculpa, o investidor avaliando o empreendedor. Ele diz que o empreendedor brasileiro é mais criativo, consegue trabalhar nas adversidades, mas falta pensar de forma global. Um exemplo, o que é isso? Alguém aqui usa o Waze? Todo mundo usa o Waze. O Waze nasceu em Israel. Um exemplo assim, como Israel, que é um país tão pequeno, vai fazer um negócio desse, o que ele vai fazer? Pensar global. No Brasil, o empreendedor, porque a gente tem um país tão grande, um país continental, a gente fala, putz, se eu me der bem no Brasil, tá bom. Mas não. Né? A hora lá para frente que a gente vai falar das empresas que, nativas do segmento de startup, que se deram tão bem, são empresas que pensam no seu ecossistema, mas pensam como isso vai poder trabalhar, vai funcionar globalmente. Setores onde os investidores estão buscando, né, investir. Serviços, maioria, comércio, indústria e agronegócio. Segmentos em que investem, educação, tecnologia e saúde são os principais, mas também transporte, serviços financeiros, os conhecidos fintechs, software, comunicação, e-commerce, biotecnologia, geointeligência, marketing, moda, marketplace e construção civil. Como que empreendedores e investidores se conectam no nosso ecossistema? Na verdade, eles estão o tempo todo se buscando. Existe uma busca contínua e constante entre eles, e ampliar networking, fazer networking é vital nesse ecossistema. Os eventos, palestras, eventos como esses, palestras, cursos, são os principais pontos de encontro. Estar e participar de eventos possibilita a visibilidade e novas conexões. Então, a gente vai ver ali que o lado A, o empreendedor, ele busca o investidor através da rede de contato, o investidor também, muito mais, em eventos e cursos, e, no caso dos investidores, eles são muito buscados pelos empreendedores. Eles falam, não, eles vêm até mim. Mas, de uma forma geral, eu diria que o networking, os eventos e cursos são muito interessantes. Os pontos fortes do relacionamento entre um e outro, a troca de experiência e aprendizado. Tanto o lado A como o lado B, eles acham que isso é um ganho mútuo. Então, o que significa isso? O empreendedor não quer só o dinheiro do investidor. Ele espera também que o investidor seja um mentor, que dê uma olhada na gestão, que ele não seja só uma pessoa que está aqui o dinheiro, me dá o lucro, me dá E, no caso do investidor também, porque esse investidor ele investe em várias empresas, e ganhar experiência, estar em contato com o jovem, conhecer inovação é fundamental para ele. O empreendedor quer dinheiro para crescer, e o investidor espera confiança e engajamento. Os dois querem ampliar o network. Apoio na gestão do negócio, o investidor ele acha mais que o empreendedor precisa. E é natural, porque os nossos empreendedores são tão jovens. Estão, basicamente, dentro da faixa de 18 a 25 anos. O contato com empresas e pessoas criativas, jovens, inovadoras, isso também é um ganho para o investidor, né, que está nesse ecossistema. E o otimismo. Né, o próprio investidor fala, quando eu vou falar com o empreendedor de startup, ele é muito mais otimista do que quando eu vou falar com empreendedores de outros segmentos. Os pontos fracos do relacionamento são menos, né, tem muito mais ponto forte do que ponto fraco, mas tem alguma coisa, porque estamos falando de pessoas. Né? Então, falta de comprometimento pode ser dificuldades no relacionamento pessoal também. Do ponto de vista do empreendedor, interferência no negócio, quando o investidor vira sócio e, de repente, muito mais ativo do que ele imaginava, pressão por resultados e obter o próprio investimento, a dificuldade de obter.
Para o lado B, para o investidor, são dificuldades do dia a dia, dificuldade no acesso a fontes de fomento, dificuldade do mercado em reconhecer as startups e não obter o retorno, demora no retorno. Dificuldades enfrentadas. Tanto do lado A como do lado B, a principal dificuldade é, de fato, o modelo de negócio, desde o planejamento, execução, validação e vender a ideia. Depois, recursos humanos. A dificuldade da startup montar a equipe de experts comprometidos, né, multidisciplinares. Finanças, que é a dificuldade não só em obter, como administrar os recursos. E, de novo, porque o nosso ecossistema é muito jovem. Imagina lá um grupo de 18 a 25 fazendo a gestão do investimento, ao mesmo tempo tendo que criar, ao mesmo tempo tendo que vender. Produto e serviço, dificuldade de construir o protótipo, aperfeiçoar e escalar. E essa, é claro, uma dificuldade maior do lado A, que é quem, de fato, tem que fazer o protótipo. Os investidores falam também, citam outras dificuldades. O mercado recessivo, então o dinheiro está escasso. Marketing, que as startups, às vezes, não cuidam dessa área do marketing, aspectos pessoais e gestão do negócio. E aí os pontos de vista do lado A e lado B. A gente vai ver que em alguns pontos eles pensam absolutamente iguais e outros nem tanto. Então, no que eles são absolutamente iguais? Uma startup precisa ter uma equipe altamente engajada. Tanto o empreendedor quanto o investidor acham que isso é uma máxima. Existem perfis diferentes de investidores para cada momento da startup, os dois também concordam, e uma startup precisa ter uma equipe multidisciplinar para dar certo. Então, não é só um monte de desenvolvedor, ou só um monte de financeiro, ou só um monte de criativo, um pouco de cada um. E aonde as opiniões são diferentes? Acordo de confidencialidade é um recurso importante e deve ser utilizado pela startup. Isso mais pela startup. O investidor nem acha isso tão importante, exceto na hora de estar fechando o acordo. Mas, durante o processo, a confidencialidade para o investidor não é tão importante. As startups precisam de mentores e orientadores. O próprio empreendedor reconhece: eu preciso de orientação, eu preciso de mentoria. A startup deve estar em operação para buscar investimento. O empreendedor, na verdade, acha mais isso do que o investidor. O investidor, não. Claro, se estiver operando, mas não significa que o investidor não vai olhar a tua ideia, se você não estiver operando. E startups na ideação não são interessantes para investidores, mais o empreendedor do que o investidor. E os valores do ecossistema. Isso é muito importante. O que é isso? De todas as conversas que a gente teve com empreendedores e investidores, se a gente tivesse que usar aquele recurso da nuvem de palavras, das palavras mais ditas, mais pronunciadas, essas seriam as palavras. Capacitação. O empreendedor, tanto o empreendedor quanto o investidor, entrou nesse negócio, é que nem médico, tem que estudar para o resto da vida. Cursos, educação contínua, livros, eventos, palestras, mentorias, enfim, estudar para o resto da vida. Como a gente está falando de um ecossistema em base tecnológica, e a tecnologia muda todos os dias, não é nem toda semana, é todos os dias, não dá para parar. Disrupção, né, que é a palavra que é mais do que inovação, que, na verdade, é você inaugurar um padrão, inaugurar uma categoria, mudar padrão de comportamento, mudar protocolo. Prototipação, faça o MVP, o produto ou ferramenta que ajuda a validar o negócio. Né? Isso que a gente tem que, o empreendedor tem que entender, porque é mais fácil do que vender a ideia no PowerPoint. A execução, aquilo que a gente falou, só uma ideia não basta, o valor está em executá-la. O erro faz parte do aprendizado, mas é importante aprender com o erro. Diferente de outras empresas, quando você erra na empresa do século
passado, você erra uma vez, você leva um puxão de orelha, leva a segunda de novo, na terceira você é mandado embora. Aqui, nesse ecossistema, não. O erro faz parte, mas é importante aprender com o erro. Validação. É preciso que o empreendedor seja um caçador de respostas e esteja validando o seu produto ou serviço o tempo todo, porque nada é estático. De novo, a gente está falando de base tecnológica, de disrupção, de inovação, de mudança de comportamento. Pivotar, né, que é mudar. Vou fazer diferente. Mudar o negócio faz parte, nada é para sempre. Networking, né? Já falamos, é tudo e é muito mais fácil de acontecer nesse ecossistema. Em 3 meses, a gente conheceu, teve acesso a pessoas que a gente nunca imaginou, porque as pessoas realmente têm uma rede muito ampla, né? Então, todo empreendedor e investidor tem que alimentar o seu networking diariamente. E o pitch, a importância de vender bem a ideia de forma simples e rápida. Os eventos faz parte da rotina. Em 3 meses que a gente fez o projeto, a gente foi em 11 eventos, sempre convidados pela rede, e a gente aprende e conhece muita gente. Acessibilidade é um ecossistema aberto, sem secretária, sem protocolos, muito interessante. E a coisa do compartilhamento, não só de ideia, de conhecimento, mas de espaço, coworking, recurso. O Scampo é uma prática, né? O give to get é o que eles mais falam. Nós mesmos mudamos para um coworking depois que a gente começou a trabalhar nesse projeto, que é muito legal. E transparência. Na verdade, transparência é a palavra, né, não só para o empreendimento em startup, é uma palavra muito importante para todas as empresas. Mas, nesse ecossistema, como é muito pequeno, ele ainda é muito pequeno, as pessoas, todo mundo se conhece, a transparência é a base de tudo. E resiliência, né? É preciso paciência, persistência e paixão pelo trabalho. 24 horas. A gente escutou isso de um investidor, a gente achou muito interessante, que o empregado quer feriado e o empreendedor quer trabalho. Crise e desafios. Oba! Tem espaço para eu desenvolver uma ideia, um serviço, um produto que possa resolver problemas reais da nossa cidade, do nosso país, da educação, da saúde e tudo mais. E unicórnios, não sei quem já ouviu falar nessa palavra. Os unicórnios são as empresas nascidas, nativas, né, como startups, que valem mais de 1 bilhão. Apple, Google, Waze, enfim, Uber, são essas empresas. O Brasil ainda não tem um unicórnio. Tem empresas que já captaram, que já valem bastante, mas ainda a gente não tem um unicórnio. Mas teremos. Teremos em breve. Porque o outro relatório mostrou para a gente que São Paulo é a 12ª cidade, o 12º ecossistema mais importante do mundo. Então, a gente tem boas perspectivas. Um novo cenário de investidores anjos, semente e venture capital, empreendedores, investidores e parceiros se ajudando mutuamente. Aqui a gente falou, todo mundo se ajuda, todo mundo compartilha. Rapidez do consumidor brasileiro em adotar novos produtos e serviços. Tudo que chega aqui, rapidinho, Uber, rapidinho, tudo. A gente assimila, o mercado brasileiro é ávido por novidade, nós somos um país jovem, grandes empresas usando serviços de investimento em startups. Isso foi uma coisa muito interessante para a gente. Outros clientes da gente usando empresas grandes, tipo multinacionais, como Unilever, como Ambev, Embev, usando serviços de startup para a inovação e muitos eventos promovendo educação, capacitação e networking. Todos os dias, todas as semanas em São Paulo, tem um evento de empreendedorismo
e muitos com pegada em startup. Só um dado que é do ano passado, é um dado secundário, as startups brasileiras, de junho de 2004 a junho de 2005, movimentaram 784 milhões, que é 14 a mais do que o período anterior. E o número de investidores anjos cresceu 3%. Falar é pouco, mas cresceu. Quando tudo não está crescendo, o número de investidores cresceu. Mas, mesmo assim, só para vocês terem um parâmetro, o número de investidores anjo nos Estados Unidos é por volta de 200 mil investidores. Tem, tipo, a minha avó sentada no computador, lá, em vez de jogar na roleta de Las Vegas, ela fala assim, deixa eu ver aqui essas startups, deixa eu ver se eu invisto nessa de mobilidade ou nessa de saúde. É uma prática do investidor americano, pessoa física, investir em startup. Por quê? Porque o sistema deles tem 60 anos, o nosso tem 6. Tá? Quais são os desafios do nosso ecossistema? E, para ir fechando, continuar lutando pela educação e capacitação para o empreendedorismo, isso é chave. Não só para a gente, mas para a gente conversar com os nossos filhos, sobrinhos. A nossa educação ela é feita para você procurar emprego, emprego público ou herdar a empresa da família. Nada contra isso, continua tendo que existir. Só que, com a revolução da informação, o novo momento, a nova era, a gente sabe que não haverá empregos para todos e que os empregos também serão diferentes, serão outras capacidades. Então, a gente tem que lutar no nosso círculo, na nossa família, na nossa relação com os nossos parceiros e, em especial, nesse ecossistema, pela educação e capacitação do empreendedorismo. A gente tem que dar condições de investimentos de conhecimento para os investidores. Ei, você que tem um monte de dinheiro, sabia que não é só comprando apartamento ou outras coisas que você pode ganhar? Sabia que existe uma possibilidade real dentro do empreendedorismo de startups? Ter uma legislação própria para as startups. Ok, fala assim, o que eu posso fazer por isso? Não sei, mas é importante a gente pensar como grupo que isso é importante. E continuar trabalhando todos juntos para promover a cultura, um aspecto que é intangível, mas que é muito importante. Então, mais o último dado, a criação de regras e leis específicas para o investimento em novos negócios contribuem para o ecossistema. Então, tanto o lado A e o lado B concordam muito. Mulheres, vocês viram um monte de homens, né, nas fotos, sem lembrar que somos 2 em cada 10 empreendedores de startups. Tá? Não somos a maioria, mas estamos aí. Tá? Só para lembrar. E, para terminar, a gente termina com essa palavra que a gente está apaixonada, que a gente não vai parar de estudar, e o Sebrae também, enfim, essa é o mantra do Sebrae, é a oportunidade real para as futuras gerações e para a nossa economia. A gente não consegue pensar diferente, por isso que a gente ficou tão apaixonada. Sucesso a todos. Obrigada. Perguntas, gente. A gente tem tempo para responder perguntas. Pessoal, o que ficou de questões aí para a gente trabalhar? Mulheres empreendedoras. Quem é que tem startup aqui? Olá. Mulheres. Perguntas. Legal. Vamos lá. Quer vir aqui também? Eu queria saber um pouquinho se você tem algum conceito sobre esse investimento semente, assim, se ele é exatamente para o estágio inicial da startup ou como que... Não entendi a pergunta. Você falou dos tipos de investimento ali, anjo, aceleração? Anjo, semente, venture capital. Isso, quer semente. Quer responder, Renato? A gente vê na pesquisa que os investidores... A pergunta dela é o tipo de investimento semente, né, para quem que deve ir ou para quem vai. Os investidores, na sua maioria, a pesquisa mostra isso, estão procurando empresas já em funcionamento, já tracionando, já com um modelo de negócio até validado. Esse é o ponto principal. Mas tem 63%, se não me engano, buscando empresas, inclusive, em ideação. E aí você tem espaço para o capital semente entrar. Então, quem tem ideias e está querendo começar a validar,
tem que ter em mente que existem investidores que podem ter interesse nesse tipo de empresa, embora o risco dela seja muito maior, porque você nem começou ainda a mostrar que tem mercado, tem negócio, que tem venda, a monetizar. É isso. Vamos lá, outra questão aqui. Fala só o seu nome, tá? Oi, eu sou o Thiago Bispo, sou startupeiro há 5 anos já. Eu queria saber se vocês vão disponibilizar essa pesquisa em algum lugar, tá? Os canais, porque é bem interessante para os empreendedores ter acesso. Thiago, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. A gente fala muito pela internet, Facebook, LinkedIn. Nós vamos disponibilizar sim. A ideia desse descobrir o ecossistema é justamente todo mundo ir se conhecendo. Então, ela vai estar no site Sebrae para você baixar na íntegra e explorá-la em seus detalhes. Muito bem. Outras questões? Obrigado. Isso. Obrigado, meu nome é Décio. Vocês têm os canais onde um startupeiro pode entrar em contato com os investidores anjos, semente? Quais são esses canais? Essa é uma ótima pergunta. Primeiro, faz o cadastro no nosso programa, porque uma das metas desse programa é apresentar os projetos para os investidores ao longo do tempo, na medida em que a gente for percebendo que o seu perfil é um perfil de um grupo de investidor interessado. Existem alguns sites que trazem listas de investidores. Um bacana é do Startup. Não sei se você conhece, startup.com.br. Só pôr aí na internet que ele tem ali uma lista dos principais fundos e investimentos brasileiros, até internacionais. Outra referência interessante é Anjos do Brasil, onde você pode, inclusive, propor o projeto para o pessoal avaliar, tudo pela internet. Bom dia, meu nome é Igor. Eu gostaria de saber se os empreendedores do interior do estado de São Paulo têm muita dificuldade de se relacionar com o mercado dos empreendedores da capital. A dificuldade é muito maior ou o ecossistema também está desenvolvido Menor, tanto quanto? Você é da onde, Igor? Eu sou daqui, mas eu pretendo mudar. Então, o nosso programa São Paulo, a gente está falando do Estado. Então, nós já temos várias iniciativas acontecendo. São José do Rio Preto, Sorocaba, Campinas. Claro que os ecossistemas são mais localizados, são menores, mas a gente quer fazer essa interação. Inclusive, aqui nesses dias da feira, várias missões de startups do interior estão vindo para cá para interar. Mas, sem dúvida, São Paulo capital é a meca aí do encontro de startups. Mas o nosso programa é paulista. Então, pode mudar que você vai estar conectado aí através do Sebrae. Sem som. Obrigada. Deu no tempo certinho? Muito soft. Outras questões, pessoal? Opa, eu queria dar uma sugestão para que vocês entrassem em contato com as universidades. Aliás, a maioria delas, a Embi Morumbi, UNG, FMU, Unicid, Unixul. Dentro das universidades, existe um bloqueio com relação aos empreendedorismos. Recentemente, nós tivemos na Univap, em São José, onde a universidade investiu 8 milhões, criou um parque tecnológico. Conheço bem lá. Tínhamos o professor Rafael, que criou o Vale Empreender, ele vai estar aqui na terça-feira. Esse professor acabou de ser, vamos dizer, exonerado no final do ano, exatamente porque ele estava mexendo com esse tipo de coisa, E eu encontro, como eu transito em todas as universidades, a gente tem um projeto de educação para levar os alunos das áreas carentes para dentro das universidades, temos conseguido isso com êxito, mas chega lá dentro você percebe isso que trava. E eu gostaria de saber o porquê que isso acontece dentro das universidades, se vocês têm noção disso. Bom, eu pessoalmente acompanho essa questão de empreendedorismo na universidade aí há 20 anos. Hoje o tema está muito mais fluido dentro das universidades, fazendo parte das disciplinas de muitas universidades. Antigamente ele era quase que restrito mesmo. Então hoje a coisa está muito mais democratizada em termos desse tema. O Sebrae, através da Escola de Negócios, atua em parceria com algumas universidades e é aberto a parceria com outras. Então atualmente a gente trabalha com a FAAP,
começando um trabalho com uma escola em Guarulhos, até o nome do computador, ENIAC, em Guarulhos, né? E outras iniciativas com universidades que a gente possa ter. Inclusive, o Sebrae tem uma disciplina pronta, um método pronto, para a universidade levar para treinar os professores. Então, é um trabalho de sensibilização e prática. Agora, você vai encontrar pensamentos dos mais variados tipos, né, dentro das universidades. A gente parte sempre do princípio da diversidade, do respeito, e trabalhando com quem está a fim de desenvolver o tema. A equipe do Sebrae acredita no desenvolvimento pela via do empreendedorismo. Então, a universidade nós enxergamos como super parceira. E, assim, queremos estabelecer relacionamento, sim, muito próximo com quem quiser atuar com esse campo. Eu queria me colocar à disposição, inclusive na terça-feira, eu devo trazer alguns professores da EMB Morumbi, universidades diferentes, para que nós possamos montar um piloto dentro das universidades, ou pelo menos abrir espaço em 3 delas, FMU, a EMB Unicid e Unixul, para poder avançar isso. Eu acho que, pelo número de universidades que você disse, eu sei que vocês devem ter mais, mas ainda é muito pequena, por nós estarmos aqui na cidade de São Paulo. Isso vai crescer muito. Inclusive, a sugestão que eu te faço, o seu nome, esqueci? Jair. Jair. Ir aqui no estande da Escola de Negócios, eles têm as metodologias. Do Alencar Burti? Do Alencar Eu fui Burti. lá, eu estive lá agora há pouco a pedido de um de vocês aqui. Conversar com a Juliana, com a Mirza, para fazer sim. essa conexão através da escola, porque eles lidam com os núcleos de empreendedorismo em universidades. Perfeito. Tá? E às 4 horas lá tem a reitora da USP falando de política de inovação em universidades. Então é muito legal se puder estar acompanhando aí quem quiser às 4 horas aqui em frente. Obrigado. Muito bom. Pois não. Oi, meu nome é Tabata. Eu queria saber mais como que funciona o programa do Sebrae para assessoria na startup. Assim, depois do cadastro, como que funcionaria? Como vocês podem ajudar? A gente está buscando o seguinte método, vou tentar resumir. Você vai fazer ali o cadastro, que na verdade é uma radiografia do seu projeto. Ele vai ser classificado na fase que ele está. E aí a gente vai te fornecer conteúdo pela internet, assessoria do Sebrae em assuntos de gestão e tecnologia, aí dos mais variados tipos dentro do nosso portfólio. Mensalmente a gente faz uma transmissão online com assuntos importantes para a startup. E o principal, que é, na hora que seu projeto for amadurecendo, a gente te levar em eventos de negócios para promover a startup. É assim que a gente está procurando trabalhar. Então, quem tiver ideia aqui, ó, estou contente de ver o pessoal ali se cadastrando. Mais alguém, pessoal? Valeu, muito obrigado, Cecília, Denise, a equipe toda aí pelo trabalho árduo que vocês fizeram. Show de bola.